Olá, tudo bem? Às vezes eu começo a falar e não chegou ninguém ainda para assistir. Mas é bom, porque vai ficar gravado mesmo. Então quem começa a assistir quando já estiver lá no IGTV, pelo menos sabe o que eu estou falando, não é? Então eu gostava de começar dando 3 avisos. Primeiro, se você acha que esse assunto pode interessar para os seus amigos ou para as suas amigas, se você quer compartilhar com mais pessoas, clica nesse aviãozinho que tem aqui embaixo e isso vai direto para eles. E aí eles começam a assistir junto com a gente. Segundo aviso, as roupas que eu uso são da Machery, uma loja que tem aqui em Lisboa, no bairro de Algés. Você pode conhecer as coisas deles através da página do Facebook e do Instagram, tá bom? E essa semana a Machery está com uma promoção a 5 euros, mais de 250 peças. Então vale a pena dar uma passadinha por lá. Terceiro aviso, se você estiver gostando do que a gente estiver falando aqui, por favor, clica no coração. É tão bonitinho ver os corações subindo, não acha? Eu gosto. Então, eu espero que você também goste dessa conversa. A nossa convidada de hoje é a Liliana Ferreira e eu já vi que ela chegou por aqui. Eu vou chamá-la para ela conversar com a gente. Enquanto a Liliana vai entrando, um velho índio Cherokee contou ao neto uma história sobre uma batalha que acontecia dentro das pessoas. E aí ele falou assim: meu filho, existem 2 lobos dentro de nós. Um deles é muito mau. Representa a raiva, a inveja, a tristeza, a cobiça, a arrogância, a culpa, o ressentimento, as mentiras, o falso orgulho, a superioridade e o ego. E aí tem um outro, o bom, que representa a alegria, o amor, a esperança, a serenidade, a bondade, a empatia, a verdade, a compaixão e a fé. O neto ficou olhando para o vô, pensou um pouquinho e perguntou: vô, qual dos 2 lombos vence? E o velho respondeu: aquele que tu alimentas. Então, seja bem-vinda, Liliana, e me diga que lobo você alimenta. Olá, Rose. Olha, antes de mais, muito obrigado pelo teu generoso convite, e parabéns por este projeto, por trazeres aqui a este espaço estas conversas tão agradáveis e com tanta sabedoria e com essa tua orientação tão calorosa e simpática. Que lobo é que eu alimento? Olha, eu vou alimentando os dois, infelizmente, e porque é a minha condição humana, eu alimento os dois, não é? Aquilo que eu procuro fazer conscientemente é desenvolver-me para alimentar mais o lobo bom do que o lobo mau, não é? Nem sempre é fácil, requer também muita intenção da nossa parte, termos muito presente aquilo que é a nossa intenção a vários níveis da nossa vida. Mas é aquilo que eu vou procurando fazer, e por acaso achei muito curioso teres começado com este conto, porque é um conto que é um conto que eu gosto muito, é um conto muito simples e que eu costumo também trazer para as minhas filhas. Eu tenho 2 meninas, uma que acabou de fazer 4 anos agora há poucas semanas e outra de 7. E é um conto que eu costumo também contar-lhes também para que elas percebam que é um caminho que nós fazemos e é também algo que está ao nosso alcance, podermos alimentar um lado ou o outro consoante as escolhas que nós decidimos fazer a cada momento, não é? E portanto, foi muito curioso também teres trazido este conto, até porque ainda ontem, por acaso, me recordei dele e agora, quando comecei a ouvir, não tinha falado sobre esta introdução, né, nesta tua introdução, e achei assim, ironicamente, pensei, olha que engraçado ela ter trazido este conto que, por acaso, me diz muito. Que bom. Eu não costumo mandar as perguntas para ninguém, eu convido, e lógico que as pessoas acabam confiando em mim, não é? Acho que eu nunca deixei ninguém constrangido, mas o objetivo é que seja uma conversa e que as perguntas às vezes possam causar um impacto, um desconforto ou uma reflexão momentânea, porque é desses momentos que nasce
né? O insight e o que nasce uma inspiração que seja boa para compartilhar. Me diz uma Exatamente. coisa, a Liliana é Relações Públicas? É jornalista? Eu tenho formação na área da comunicação, a minha formação foi muito mais, teve mais foco na parte jornalística, mas acabei por depois enverdar profissionalmente para a assessoria de imprensa e atualmente trabalho na área a full time, na área de assessoria de imprensa e daí nos conhecemos, não é, Rose? Claro. Depois tenho de facto este projeto, que é um projeto pessoal, é uma paixão minha, que é o Emoções à Flor da Mente, e que não é um projeto profissional, por assim dizer, é um projeto que eu costumo dizer que é fruto da minha carolice. É um projeto que nasceu da minha vontade de me desenvolver a nível pessoal e muito fruto dos desafios que a maternidade me trouxe a determinada altura e de determinados padrões de educação que eu senti que trazia comigo e nos quais eu já não me revia a determinada altura. E, portanto, este projeto nasce a partir daí. Mas sim, a minha base de profissional tem a ver com comunicação. Legal. Bom, olha, de novo, eu fico tão entusiasmada de receber as pessoas, me dá um friozinho na barriga toda vez. Eu já estou fazendo isso há quase 2 meses. E uma meia hora antes eu já começo a ficar nervosinha, com a barriga cheia de borboletas. E é lógico que eu começo a falar e esqueço de tocar o meu sino. Então, vou tocar o sininho e a gente começa a partir daqui de novo. Liliana, me fala um pouquinho sobre a gestão das emoções, das suas e da sua relação com as suas meninas. Olha, antes de mais, esta gestão é um trabalho árduo. É um trabalho de consciência, antes de mais, de grande autoconhecimento, mais para mim do que para elas, porque elas são pequenas e, portanto, aquilo que eu procuro trazer é já um caminho que elas podem começar a percorrer, de conhecerem, saberem aquilo que sentem a cada momento, de saberem identificar as emoções, de aprenderem formas adequadas de lhes responder, em vez daquelas formas um bocadinho mais inadequadas que obviamente todas as crianças utilizam para responder quando se sentem assim mais frustradas ou desafiadas. Mas este caminho é sobretudo meu e espero que elas se possam inspirar neste caminho que eu faço de autoconhecimento, desta gestão das emoções, não é controle, mas é procura de gestão das emoções para que elas possam ter também uma vida também mais plena, mais consciente e com mais opções para quando os desafios aparecerem na vida delas. Eu não tive estas ferramentas, não é? Acho que a maior parte de nós, né, da nossa idade não teve, não era um tema que se abordasse onde quer que fosse, não fazia parte da nossa educação sermos educados para as emoções e portanto é um desafio acrescido para nós, que hoje em dia nos vemos, ainda por cima neste contexto que atualmente vivemos, não é? Que nos obriga aqui a ter uma postura se calhar um bocadinho mais ponderada, mais assertiva face às exigências que este período nos traz e que muitas vezes nós temos uma grande dificuldade em perceber como é que nós nos vamos movimentar por entre estas emoções todas que nos assolam neste momento de ansiedade, de medo, de incerteza, não é? Claro. E portanto é muito desafiante e não há receitas para esta gestão das emoções, há algumas ferramentas que se podem utilizar e que felizmente existem e que eu vou procurando ter conhecimento quer para meu uso pessoal, mas também para poder depois ir trabalhando com as minhas filhas, com essas ferramentas. Dá uma sugestão de ferramenta. Uma sugestão de ferramenta, deixa-me ver. Olha, por exemplo, uma das coisas um diário é uma ótima sugestão de ferramenta. Porque para si ou para elas? Para mim mesmo para elas, elas. Elas pode não resultar de 4 anos, pronto, não resulta obviamente o diário, mas às vezes o desenho, se ela tiver
mais agitada, mais enervada, ela pode aproveitar e rabiscar e riscar e usar as cores que quer, e é uma forma também de se expressar, não é? Com certeza. E com ela eu também procuro, uma das ferramentas que eu utilizo com ela é sempre que ela fica muito chateada, muito irritada, a primeira coisa que eu faço é identificar com ela a emoção, é dizer, estou a ver que estás muito chateada, estou a ver que ficaste zangada com a mana porque a mana te tirou o brinquedo com que estavas a brincar, e isso chateou-te, não é? Por isso é que tu estás assim. E ela, pronto, e este trabalho que Reconhece. nós vamos fazer de identificar com ela as emoções, para que ela perceba, comece a ligar os pontos, né, entre o que me acontece, aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, e as minhas decisões, é uma das ferramentas que eu vou procurando fazer com elas e comigo mesma, né, porque sempre que ela Claro. se irrita, fica frustrada, e a minha filha tem um temperamento muito forte, de 4 anos, e portanto é explosiva, quer logo É. bater em toda a gente e tudo mais, também preciso de pensar, ok, eu estou a ficar realmente irritada com esta situação, já estou a ficar sem paciência, portanto, ok, o que é que eu preciso fazer neste momento para me É. focar no que é importante? Claro. Às vezes tenho um grito, outras vezes eu consigo ter a serenidade e dizer, ok, vamos lá então, agora que eu já sei o que é que eu sinto, vou É. identificar contigo o que é que tu sentes para nós conseguirmos adequar as duas ao nosso comportamento e chegar a bom porto. Mas um Claro. diário, como estava a dizer, pode ser um ótimo recurso nestes dias, não é? Para nos ajudar também a clarificar um bocadinho o que nos passa na cabeça, aquilo que nós vamos sentindo, porque muitas vezes os pensamentos assolam-nos, as emoções assolam-nos e nós nem paramos um bocadinho para refletir, Claro. para nos consciencializarmos do que é que se passa no nosso mundo interior. Claro. E um diário permite-nos fazer essa reflexão, trazer esses pensamentos e essas emoções à nossa consciência, permite-nos também reorganizarmos e ressignificarmos aquilo que estamos a viver e eventualmente mais tarde voltar outra vez a folhear e dizer, olha que engraçado, eu passei por isto e pensei isto, mas agora já estou noutro contexto e já as coisas Claro. alteraram, porque na vida nada é fixo nem nada é permanente, não é? Sem E dúvida. os dias que hoje são difíceis, amanhã já aligeiram e já vemos com outra Claro. perspectiva É. e tudo. Nada como uma boa noite de sono, não é? Eu costumava dizer isso às vezes a algumas amigas É. que lembro-me no tempo da faculdade, quando assim à noite estávamos aquelas conversas, eu já estava muito cansada e já queria dormir e dizer, olha, nada como um travesseiro, o travesseiro é o melhor conselheiro, amanhã vais ver que tudo já está Sem dúvida. diferente. E É é verdade, verdade. muitas vezes só precisamos de uma boa noite de sono para nos reorganizarmos também. Claro. Liliana, você acha que a família educa e que a escola ensina? Não, eu acho que acho que isso é uma falácia, não é? Nós acharmos que deve haver essa separação de papéis. A família é de facto a primeira escola de uma criança. Sem dúvida. E é a principal escola de uma criança, é a partir da família e dos pais, nomeadamente, que a criança começa também a modelar a forma de responder e de ver o mundo, não é? E, portanto, a família é muito importante nesse contexto da formação humana. Mas, a partir do momento em que a criança sai de casa para ir para outros contextos, todos os adultos com quem ela interage, independentemente da sua missão objetiva de formação académica das crianças, todos os adultos com quem a criança interage são um modelo, uma referência do que é o comportamento humano e do que podem ser e do que deve ser um bom modelo para os seus comportamentos, para a forma como se gerem as suas emoções, para a forma como nós vamos correlacionando com os nossos pensamentos e, portanto, eu acho que, eu sempre que ouço, por acaso, essa expressão é uma coisa que me irrita muito, às vezes aparecem aqueles posts no Facebook e Instagram a fazer essa separação. Eu acho que não tem que haver essa separação, acho que temos de trabalhar de mãos dadas, porque só assim é que realmente construímos a sociedade que queremos trazer para os nossos filhos, não é? É de Com mãos certeza. dadas e com um espírito de cooperação e não de separatismo que se criam sinergias que nos levam a bom porto e não com esta ideia de a mim cabe-me este papel, a ti cabe-te aquilo e portanto cada macaco no seu galho. Não Mas creio que... sabe, eu acredito que a pandemia
trouxe uma possibilidade de junção, não é? Dessa Uhum. responsabilidade, porque as mães que ficaram em casa com os filhos, e algumas delas enlouquecidas, né? Acho que perceberam como é relevante o papel da escola, não é? E Sim, do professor na condução dessa energia da criança, né? Vamos dizer assim. sem dúvida, sem dúvida. Bom, voltando para um texto seu que eu li, você dizia que duas coisas diferentes, né? Primeiro, a culpa da mãe em relação ao primeiro filho, e isso é uma coisa que eu compartilhei muito quando li, porque nasce a mãe quando nasce o filho, né? Até então a gente não tem escola que ensine o que é aquilo, mas a gente sempre se sente culpada por estar fazendo o melhor, mas achar que ainda está aquém daquela função, não é? Sim, sim. Ahm, eu senti, nós tivemos, na verdade, nós tivemos uma escola que nos É. ensina a ser pais. Foi é, Os é, nossos pais. os nossos próprios pais, foi a educação que nós tivemos, é a escola que nós temos e que É, trazemos depois, ainda que haja, há quem considere, há quem reconheça e que considere que todo aquele empreendimento dos seus próprios pais na sua educação é válido e, portanto, transporta isso para a sua vivência e é ótimo. Há claro. também aqueles casos em que nem tudo não concordamos com a forma como se calhar fomos educados e dizemos que É, não fazemos, mas no momento, é, na hora de educar, na hora mais até de sermos mais firmes, é esse padrão que nós vamos buscar. Consciente ou inconscientemente, essa claro. escola está lá. Ah, Exatamente. depois realmente, no primeiro filho, no primeiro e no segundo, eu sentia muito isso, porque hoje em dia nós temos uma vida muito exigente, carregamos muitas dimensões às costas, não é? O dia continua a só ter 24 horas, nós, É, entretanto, precisamos de uma parte dele para dormir, para repor energias, e depois parece que todas as outras horas não são o bastante. A vida profissional hoje em dia também exige muito de nós, as mulheres também sentem muito isso, não é? Porque ainda elas vivem muito com esta cultura que vem da nossa sociedade de sermos as principais responsáveis pela criação dos nossos filhos e pela educação, e portanto nós também trazemos para nós essa culpa de não estarmos, e essa exigência de querermos sempre dar mais e dar o nosso melhor em casa, com a família, no trabalho, etc. E depois a questão é perdão. que não faz mal. A questão é que depois realmente às vezes o lençol torna-se, ou nós sentimos que o lençol se torna demasiado curto. Nós puxamos para cobrir uma parte, depois há outra que fica descoberta. E Claro. somos umas equilibristas, né? Tentamos trazer equilíbrio a todas as áreas, mas nem sempre é possível. E depois essa culpa, normalmente nós assumimos-la muito na parte que é mais dependente de nós, que é a criação dos nossos filhos, né? Claro. E quando passo metade do dia fora de casa, não é? É, Neste contexto, até estou em casa o dia inteiro, é, porque felizmente tenho a possibilidade de estar em teletrabalho, mas quando passava 10 horas fora de casa, obviamente que isso me pesa muito o facto de não poder acompanhar as minhas filhas como gostaria. claro. E isso depois também me trouxe a determinada altura um peso que estava a ser difícil depois de saber lidar, porque depois aquilo que eu sentia é que eu não estava a conseguir aproveitar depois as horas que eu tinha disponíveis com elas, porque a culpa me Claro. estava a pesar demasiado. O Claro. facto de eu me estar a sentir assoberbada com estas exigências que eu própria, com esta necessidade de perfeição, se calhar, em todas as linhas em que atuava, É, é. e é muito característico meu eu querer controlar tudo e querer ser o mais Qual o teu certinha possível. signo? Qual o teu signo? Sou escorpião, portanto eu acho que Ah, escorpião. também se calhar por aí, mas pronto. Bom, a segunda coisa do comentário que você fez há pouco sobre a família era essa do braço de ferro que magoa as duas, né? A mãe e a criança. E que pouco acrescenta às nossas exigências, porque é um obedecer, não é? Sem questionar. E hoje a gente questiona tudo.
Você tá aí? Liliana, você me abandonou. Alô? O que aconteceu com ela? Liliana, volte! Volte! Não me deixe só. Ah, não pode. Acho que ela caiu. Deixa eu chamar ela de novo. Não vai embora. Ah, imprevistos acontecem. Desculpem por isso. Mas acho que caiu a internet da Liliana. Vocês estavam gostando? Então manda coraçãozinho aí para nós. Precisamos de corações neste momento. Quando a gente fica sozinha aqui, sem saber o que fazer. Ela voltou. Oi, você me deixou falando sozinha? É, a internet dela deve estar com alguma instabilidade. Mas tudo bem, nós estamos no nosso minutinho final. Liliana, volta aqui. Alô? Puxa, nossa conversa estava tão gostosa, não estava? Acho que as mães devem ter se identificado bastante. Os pais não sei, mas as mães e os filhos talvez, que se relacionam com essas nossas dúvidas e inseguranças. Liliana, volta para se despedir, tá dizendo o Cascão. Não me deixe só. Ah, engraçado que aqui aparece que ela está entrando, mas ela não entra. Ai, 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 ai. Olha, eu vou esperar mais uns 30 segundinhos. Ah, o Michel dizendo que os pais também. Que lindo, obrigada. É bom quando a gente compartilha, né, os sentimentos e talvez possa entender ou se colocar no lugar de outra pessoa, né? A tal da empatia. Vestir o sapato do outro para saber como aperta o pé. Olha, estou tentando, mas nada da nossa amiga, nada da Liliana. Eu acho que eu vou encerrar assim. Que triste. Ah, bom, eu vou dizer para vocês que sábado tem conversadoria de novo. Desta vez o nosso tema vai ser astrologia com o Ricardo Ida. E eu espero vocês no sábado ao meio-dia do Brasil, às 4 da tarde aqui em Portugal. E depois eu vejo se a Liliana manda um videozinho e eu coloco lá no IGTV para ela dar um tchau para todo mundo. Muito obrigada, um beijo pela companhia, até mais.